perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo. O tempo me respondeu, deixa o tempo passar, você tem muito tempo. Das neves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das neves você tem muito tempo. Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já. Então estamos aqui na primavera pandêmica de 2020. Maia Veschaff, Lívia Fontana, Amélia Correia, ao redor da mesa de café da manhã, do brunch. Cafezinho da manhã, cafezinho trivial. Lívia, acho que para começar seria interessante entender de onde veio a ideia do Mãe Mar. O Mãe Mar, ele é uma brincadeira, assim, com a palavra mãe, né? Eu tenho muito erro de digitação quando eu digito para mandar mensagem para as pessoas, e quando você escreve mãe, várias vezes vai mar, mãe mar. Eu tinha uma brincadeira, até a Maia sabe, que é mãe mar, pai pau. Que quando você escreve, que erra mãe, dá mar, e quando você erra pai, dá pau. Nos meus erros. Né? Então, o teu algoritmo leva a isso. O meu título completo, assim, seria mãe, mar, pai, pau. Mas aí eu acho que abrir para situações que não combina com esse período que eu tô, assim, de produção, entrar nesse assunto pai, né? Porque, na verdade, eu virei mãe, tem toda essa história que eu virei mãe agora, esse ano que veio junto com a pandemia, eu tive o Dino, né, meu filho, e eu perdi minha mãe, vai fazer 2 anos. Então, Mãe Mar, essa perda da mãe, esse luto que eu tô cicatrizando, eu acho que agora, assim, até com o nascimento do Dino. Então, perder a mãe, ser mãe, essa infinitude que é a mãe, né? Então, eu acho engraçado, assim, eu acho que essas coisas de inconsciente coletivo me chamam muito a atenção. Então, essa questão do Mãe Mar, abrir para essa infinitude que é a mãe. Eu lembro de algumas obras tuas de mar que você teve, também, né? Me vem muito, assim, a hora que eu vejo esse título, eu lembro aqueles... Os horizontes. Os horizontes. Assim, né? E tinha o Mares de Cuba, em Primeiras Caixas de Luz. Então, esse escapismo, né? Essa parte um pouco escapista, assim, do meu trabalho, eu acho interessante e tal. Eu acho uma coisa que eu também pensei agora legal é que o mar ele tá no nosso inconsciente também como um lugar de promessa, né, onde a gente joga as coisas. Você falou, né, desse lugar de perder a mãe, de você se tornar mãe. É um jogo extremamente simbólico e não ao acaso também. E eu acho que esse lugar do mar ele também abre muito para quando você pensa em mar, você pensa em vista, né? Então é muito legal isso também, tá no título. A visualidade. Né? Não é a mesma coisa que você falar sala. O mar te dá para um infinito, né? Então isso é muito legal também, assim. Como duas palavras pequenas. Essa assim, passagem da minha mãe, a morte, né? A morte vai para uma infinitude, assim, vai para um lugar, uma poeira cósmica, e lembra da nossa finitude também, né? Eu gosto dos opostos, assim, de você também pensar que você tem um tempo específico na Terra e valorizar esse tempo. É interessante, assim. Eu fiz 40 anos ano passado. Sim. E então tô entrando numa fase mais de você já sabe mais o que você quer pra tua vida. Enfim, são escolhas que você faz, assim, que são... E aí eu olhando, realmente, vendo essa retrospectiva de que você lembrou de vir esse assunto mar, né, no meu trabalho, sem ser uma grande questão, mas uma visualidade recorrente, sim, acho engraçado isso. Assim. E você falou agora da passagem, né, da morte da sua mãe, da finitude, e uma das imagens da exposição é justamente essa da sua mãe, né, no leito. Você podia contar um pouco o que você busca comunicar e trazer
Eu acho que essa imagem, ela é polêmica na hora de falar. Eu acho que as pessoas olham para mim assim com uma cara de pena, assim, quando eu coloco essa imagem. Mas para mim eu não vejo drama nessa imagem, eu vejo uma libertação, porque eu acho a imagem linda. Primeiro de tudo, assim, quando eu vou tirar uma foto é porque lá alguma coisa me intrigou. Então, te seduziu, né? Me seduziu. No cotidiano, assim, que eu vejo coisas, nossa, que belo isso. E ali, no momento de ver lá minha mãe, eu achei muito bonito. A cor preferida dela era verde, a gente escolheu aquela cor para ela. Ela era ruiva e amava verde por causa de jardim, enfim. E eu tirei rapidamente aquela foto, sabendo que eu poderia... Aquilo eu já sabia ali na foto, assim, isso aqui vai virar um trabalho, porque eu tava tirando muitas fotos, já vinha tirando, né? Desde que ela tava no hospital, tal. Eu tenho várias fotos, assim, de registro dela em casa, porque ela ficou doente uns 5 anos, ela adoeceu, e a energia dela mudou para essa energia, e a minha energia perante ela também mudou, porque antes eu tratava minha mãe como se ela fosse invencível, e como se eu pudesse depositar tudo nela, né? As mães, a gente acha que a gente pode depositar tudo nas mães, que as mães aguentam tudo. Então ela é esse ser, assim, de absorção da família e de equilíbrio. E ali eu vi que ela tinha talvez absorvido demais, né? E que ela precisava ser cuidada. Então, o meu tratamento com a minha mãe mudou a partir do momento que ela adoeceu. E eu comecei a justamente tentar fazer coisas para ela e não tanto esperar coisas dela. Então, essa imagem é como ela transcendeu, ela relaxou, sabe? E descansou, realmente, assim, é isso. Eu acho que também um outro lugar que essa imagem diz muito sobre o teu trabalho é sobre esse lugar da captura, do capturar rápido, que eu acho que você é uma artista que fagocita muito rápido todos esses dispositivos, porque pensar que você começou a fotografar quando? Com, não sei, anos 90? Ter a tua câmera... Então, o meu pai teve uma sacada, acho que meu pai me instigou, depois eu fui ver, assim, e ele me deu uma câmerazinha com 8 anos, né? Sim, uma câmera do Mickey. Isso, sim. E ela tinha um formatinho muito legal, o jeito que o filme entrava, você já aprendia a colocar filme. Nossa, era uma primeira câmera perfeita, assim. E só você olhava num negocinho pequenininho, quase um brinquedo, assim, sabe? E muito fácil de manusear, só um botãozinho e girava. Nossa, cadê essa câmera, gente? Meu Deus. E aí você também vai para outras câmeras e tal, e hoje em dia mas você sempre faz a tua captura de uma maneira você meio que rouba aquela imagem. E eu vejo muito também essa imagem da tua mãe, claro, ela é muito mítica no lugar que ela representa, mas ao mesmo tempo ela diz muito sobre a tua prática. Você é uma pessoa que vai lá e clica aquilo e tipo... Eu meio que roubei aquela imagem ali e assim, seria difícil ser... de outra forma. E seria difícil ser outra pessoa, porque quem que num velório eu ia fazer isso, se não fosse minha mãe, né? Exato. Tem uma e você situação usa ali. esse dispositivo para conseguir essas imagens que elas são super espontâneas, né? Isso é muito legal também. Eu tenho uma coisa assim, na adolescência eu tinha uma câmera bem meio tosquinha, assim, nem lembro, era automática. E eu levava ela para cima e para baixo. Eu tava experienciando bastante, sim. Tirava fotos preto e branco, tirava fotos dentro de ônibus e dos meus amigos, né? Eu tinha uma turma de amigos. E uma vez um amigo meu se acidentou, e para você ver como eu normalizo essas coisas, eu fui visitar ele no hospital e fotografei ele com o rosto totalmente desfigurado. E cheguei a colocar no álbum para mostrar para todo mundo. E assim, foi tido na minha turma, quase brigaram comigo. A turma, assim, porque como que eu fiz aquilo? Entende? Que mau gosto fazer isso. Ele teve que reconstituir a face e fazer, sabe? Tratamentos e tal. E para mim aquilo fez parte, assim, tava fazendo parte da nossa vida. E interessante, daí eu né? levei um susto, assim. Aí você começa, quando você é repreendido daquilo, né?
Então, assim, tem muita gente que não entende Uhum. as minhas fotos, sabe? E acho legal. Isso de amadurecer também é você entender que tem gente que não gosta daquilo. E você continuar do tipo, tudo bem, tem gente que não entende, que não gosta, mas não é com essas pessoas que talvez eu esteja conversando. Sim, não, mas eu acho que depois que você me falou sobre essa foto, eu comecei a olhar para essa foto de outra forma. Isso é muito legal. Total. A primeira vez que eu vi, ok. Dá ruim, do tipo, você pensar, ai, será? Mas depois que você falou, e daí realmente, né, e aí é o teu olhar, né, que traz isso. E pensando, né, ainda um pouco mais, então, sobre Mãe Mar, a fugacidade, a efemeridade, tudo isso, né, aí me faz pensar nos loadings também, né, porque os loadings, eles também trazem essa questão tanto do fugaz, né, da rede, e também um pouco quase dessa situação opressora da gente ter que ficar se colocando nos Instagrams e nas redes. Criando aquela persona. Criando isso tudo, né? Então, e os loadings, mas eles estão ali, eles estão no meio do caminho, né? Eles não se concretizam, né? Eles são aquelas imagens que trazem esse momento do quase, assim. Ele é um entretempo, né? Ele é um entretempo. Ele é um entretempo que cria uma nova imagem. Então, nesse universo de mar de imagens, que é a internet, né? Porque a internet é um... Aí que chega um pouco, porque eu trabalhei com publicidade também, né? Me formei publicitária. Então, eu trabalhei numa agência muito legal aqui, a Master. Peguei uma época muito bacana, que era... A gente atendia Ministério da Saúde, atendia contas nacionais, assim, Banco do Brasil. Então, tinha uma produção bacana. E tinha um tratador de imagem específico, né? Então, eu vi ali o tanto que... porque a publicidade também era uma produção muito manual, assim, vamos dizer que foi para o computador. E chegou num excesso, numa plasticidade, assim, over, né? De perfeição de imagens. Então, eu participei disso, de você tirar a espuminha que apareceu ali, tirar o fiozinho de cabelo, não sei lá. Então, eu faço uma brincadeira um pouco disso, de deixar de não ser tão perfeccionista nas imagens, de gostar de algo que é difícil. Muitas pessoas, às vezes, quando vão imprimir minhas imagens, quer tratar, acha escura, acha cinza, quer deixar azul. E aí eu tenho que falar, não, é cinza, é escuro. Não trate, por favor. É lavado, sabe? Porque as pessoas buscam o que é perfeito, assim. Então o loading fala um pouco disso, fala dessa ansiedade que é criada em algo que não está sendo revelado, o que tem ali por trás, tem um pouco de fetiche, eu acho legal. E eu pensei muito, esses tempos eu li um texto que me abriu assim várias coisas mais ligado à pintura, mas muito mais sobre imagem, que é um texto que o Foucault faz uma fala sobre o Manet, o grande pintor, e ele começa a destrinchar várias pinturas dele. É uma fala corrida, assim, é um texto super legal de ler, porque você consegue entender, assim, mais ou menos... Não Manet, né? Manet, exato. Bem diferente. E aí, eu vendo agora o teu portfólio de novo, eu lembrei de um momento que o Foucault, ele fala de uma pintura do Manet, que é a garçonete servindo cerveja. A grande questão dessa pintura é que ela tem uma coisa onde a gente não consegue ver a cena inteira, parece que ela é um recorte, e ninguém olha pra frente pra nós, né, pro espectador. E ele fala de como essa imagem, ela é um espetáculo subtraído, onde a gente nunca consegue ver o que essas pessoas estão vendo. E eu pensei muito nisso sobre os loadings, porque é um espetáculo que ninguém vai nunca alcançar aquela imagem. Ela sempre vai estar fadada a não visão, e ao mesmo tempo, nesse momento, ela se transforma numa outra coisa. Isso eu achei, não sei, me fez pensar nesses trabalhos também, nesse lugar, assim, e também pelo que você faz com a fotografia, a coisa da escala,
você traz uma textura nova, você brinca um pouco com a impressão, né? Porque esse blur, ele também acontece de uma forma legal, porque eles são a tinta da impressora, então também tem uma conversa com pintura, sobre o papel, que é super fibroso, né, um algodão, onde a tinta entra de uma maneira gostosa, já vira outra coisa, assim. E a coisa da escala também, dessas fotos que são ordinárias e banais, mas elas são enormes, então toda vez que a gente fala de uma imagem grande, a gente fala de um grande espetáculo, a gente fala talvez de grandes pinturas, a gente fala do cinema, né? De coisas assim. Então, eu achei muito legal também pensar nessas imagens como, tipo, espetáculos que existem, mas que a gente nunca vai alcançar, assim. Eu acho que isso até é bem filosófico, né? Super. É aquela busca pela felicidade, assim, é uma coisa de vida, assim, você falou muita coisa interessante. E ela realmente abre para N interpretações. Tem gente que quer saber o que era atrás, tem gente que não quer. Às vezes eu esqueço o que era atrás, às vezes é mais óbvio. E às vezes eu revelei já uma vez e a pessoa não queria saber. Lembra? E ficou meio frustrada. Então, é bem engraçado mesmo. Esse paralelo ele abre para muitos caminhos, né? Ele abre para muitos caminhos. E ele é um trabalho online e outro offline. Eu acho isso interessante dele. Online, ele abre para uma discussão. Offline, que é essa coisa da escala que eu amo. Eu amo essa situação da escala, sempre me chamou muita atenção. Esculturas em praças, de coisas ordinárias em tamanhos, em outra escala, né? Tem, não sei que cidade que era uma agulha com um fio, assim, uma agulha gigante com um fio. Então, eu queria muito, assim, que as cidades tivessem mais esculturas grandes escalas, assim. Eu acho que em praças públicas isso traz tanto para a imaginação, porque a gente passa por tantos objetos, assim, e a gente não se dá conta da beleza que é você fazer aquilo, de que aquilo não existia se não fosse o raciocínio do ser humano, né, as ferramentas, todas essas coisas assim que também foi tudo indo muito para o digital, né? A gente está numa fase muito digitalizada de tudo. Então, são esses questionamentos, bem amplo mesmo. Mas eu entendo que os loadings da exposição, eles são loadings que tematizam, que tem a ver com o teu momento também. Ali eu trouxe um pouco mais pro pessoal pensando no espaço lá, que vai, o espaço no Palacete dos Leões se chama Espaço Torre. E é um espaço novo, numa casa super antiga, tradicional de Curitiba, mas é um espaço que não era expositivo e que agora abriu. Isso é para projetos especiais, que eu fiquei muito feliz de ser selecionada para esse projeto de início, assim, né, para a gente estrear aquilo. Ele já teve, acho que está tendo uma exposição lá e já teve umas outras duas, mas ele é, de certa forma, novo. Então, ele é super intimista, ele é um quarto, né? Ele é muito pequeno. Então, eu transformei aquilo realmente como um quarto, pensei aquilo como um quarto, como algo íntimo, como algo que você vai adentrando. Então, tem essas duas beatas bordando, te recepcionando. Primeiro tem a Mãe Mar recepcionando, e aí você passa por esse olhar das beatas e entra nesses dois retratos meus, né, em loading, e no fundo um retrato que é como o isolamento social, essa questão de todos ficarem em casa, né, que é uma apropriação da internet, que não é o meu retrato, é uma apropriação, mas é uma imagem bela, ela é toda azul. Eu acho que o azul no cinema você passa bastante frieza, assim, com o azul, né. O azul é tida como uma cor fria, né? E que às vezes faça um paralelo com morte, tem a ver com parar tudo, né? Que foi o que aconteceu esse ano. Com gelo, né? O gelo, é azul. O mar. E, enfim. Então, esses loadings são os meus retratos de mãe. Então, sempre sou eu segurando o Dino.
E, sei lá, me coloca nesse lugar da rotina e da rotina que foi estabelecida esse ano especificamente, assim. Então, é isso. E esse jogo de olhar, assim, entre os trabalhos e entre as beatas, Quem são essas beatas, assim, no imaginário? Super curioso, assim. Essas imagens das beatas vêm dessa questão das pessoas recriminarem a fofoca. Eu me peguei pensando fofoca, nisso. É sim. sobre fofoca. Adoro esse É tema. sobre fofoca, é sobre desde quando a gente fofoca, porque quem fofoca, e a gente fofoca. Isso é um fato. Mas o Instagram, ele é uma forma de fofoca. O Instagram é uma grande fofoca, né? E haters, né? Eu tava pensando muito em haters, que foi um primeiro raciocínio da exposição. E ali era aquele olhar das tiazinhas que ficam na janela observando. Que era um clássico de antigamente. Isso é uma beata. Isso é uma beata bordando. Porque bordando, você está bordando. Tem uma expressão quando você fala que você está bordando, que você está focando. Você faz esse... Eu não sei, eu usava, né? Se faz isso. A gente fazia... Tô tricotando aqui, tô falando mal da vida dos outros. Você conhece essa expressão? Sim. E aí, as beatas bordando, eu tava numa fase vendo um aplicativo de face bust, assim, de melhorar o visual, que as pessoas usam no Instagram muito pra tirar ruga, tirar isso, tirar aquilo, aumentar o olho, diminuir o nariz, aumentar a boca. É um aplicativo de melhora, agora me esqueci o nome dele, mas... Aí lembra? Aí eu pirei nos olhos das pessoas. Aí eu tirava e só aumentava o olho e diminuía o nariz. E de todo mundo, assim. Fiz de todo mundo da minha família, fiz de amigos próximos. Ah, você fez isso nas beatas? Nas beatas eu fotografei as fotos antigas. Por isso que elas têm um estranhamento. E aí eu aumentei os olhos delas. Eu não sabia disso. Porque elas têm esse lugar, eu acho que por si só elas já têm a coisa. Elas já têm meio aquele olho, daí eu olhei pra elas assim, me veio. Você fez um face app nelas. Eu sempre quando eu vou visitar a casa do meu pai, que é a casa onde eu nasci, fui criada, tarará, ele mora lá até hoje. E lá tem muita coisa antiga. Eu subi lá, meu pai adora falar sobre família e tal. E fui ver, tinha umas fotos antigas de antepassados, bisavô, tataravô, irmã da avó. E aí tinha essas duas imagens lá. Daí eu tirei as duas, tirei a foto. Elas são minhas parentes. Da sua família. Elas são minhas parentes. Até meu pai ficou super bravo de eu fazer isso. Falou que não queria que eu fizesse. E tem essa questão do pai, né, da autoridade, assim. Eu tenho uma questão com o paternalismo, com o patriarcado, com poder, tenho 2 irmãos homens, então eu sempre tive que me colocar muito, assim, sabe? E por isso eu tenho uma personalidade forte. E aí eu achei muito engraçado, assim, a gente tá num momento de muita sororidade e tal, entrei nessa seara, será que é legal eu falar de uma mulher, colocar ela nesse lugar de fofoqueira, né? Mas assim... Eu acho que eu tô além dessa discussão, sabe? Não é uma discussão de feminismo, é uma discussão social, assim, de que as pessoas conversam, as pessoas falam, as pessoas olham, as pessoas reparam. Então... É um trabalho que tem um humor também, né? Ele tem um humor, ele tem um sarcasmo. Eu acho que é mais por aí, assim. Ele é mais tirando um sarro, assim. E sabe aquela pessoa que esses dias eu fui num lugar lá todo chique, lá na praia, e depois fiquei na minha cabeça, tinha uma senhora que fazia muito tempo que eu não via, que é amiga da família, eu vi ela me olhando de baixo acima, assim. Ela reparou no meu tênis e foi subindo. Raio-x. E aí eu cheguei assim, daí eu, nossa, né, tipo, a sociedade é isso. Sim. É você reparar, você falar pro outro. Então, fala um pouco desse lugar, assim, de você, tá certo, isso vai acontecer, tá tudo bem. E sabe o que as beatas me fazem pensar também no contexto da casa, que é uma casa, que morou uma família,
né? Várias gerações da mesma família, do começo do século Um olhar passado. da casa. Eu vejo essas beatas de alguma forma falando com a casa, assim, porque são fotografias antigas também. E o palacete, ele é do começo do século, ele tem a coisa... Não, aí vai ali aquele chão de madeira. Eu acho que tem uma coisa interessante também. Ali virou quase um site específico, assim, porque antes de entrar, tem 2 janelas que você fecha de madeira, daí você tranca com não sei o que, sabe? Aquelas antigas, porque é ali que ficavam os guardiões da casa. Inclusive tem uma janela para arco e flecha dentro do ambiente, no outro andar. Era onde eles ficavam observando se estava tudo ok e tal, porque eram pessoas super importantes, né? A família do mate aqui na cidade tinha uma festa muito famosa de Ano Novo, que a dona da casa dava, então fica ali perto do passeio público, é um lugar muito icônico da cidade de Curitiba, né? E eu acho que, de certa forma, virou um pouquinho um site específico, porque é um mini corredor com essas janelas super pesadas, onde vai ficar uma em cada janela fechada, vai ficar... E uma de frente para outra, né? Sensacional. E é com aquelas molduras de antigamente, de casal, assim, né? Só que antes era super aquela coisa católica, né? Você entrava na casa e tinha a foto do casal. E daí eu tiro o homem, coloco outra mulher, então são um casal de mulheres. Deu uma confusão, né? Legal. Eu falei, eu vim pra cá pra confundir. E é legal porque elas fazem esse raio-x e é um pouco também do que, retomando o que você tinha falado antes, de às vezes as pessoas terem um certo estranhamento com relação às suas imagens. Então elas meio que fazem um raio-x, se desarmam porque aí vem, né? Mas é legal isso, é bem interessante. E retomando, né, isso que você falou da casa, né, então são as imagens intimistas, a mãe Mari ali é dentro de uma casa, pessoas moraram ali, não foi um espaço concebido para ser um espaço expositivo, ele foi transformado num espaço expositivo. Então tem uma, digamos assim, uma energia, né, de vida doméstica que estava ali, né? Eu gosto disso porque, assim, que nem eu fechei a Boiler em dezembro de 2019, né? Tive a galeria por quase 5 anos. E era um triângulozinho, um mini cubo branco de 28 metros quadrados. Mini losango branco. Um chuchuzinho que a gente virou ele de todas as pontas cabeças possíveis, criando muitas diferentes exposições, assim, e curadorias, né? E até exauria, assim, um pouco. Eu exauri um pouco dessa questão do cubo branco. Então, para mim, não é um problema estar numa casa antiga. Eu acho que a obra de arte faz parte. Eu gosto dessa ideia do colecionismo, do ateliê, né? Então, eu fiz algo, assim, ali na área dos loadings, eu acho que precisava ser algo mais contemporâneo, mais clean, então são paredes brancas, tal, é um cubinho branco. Mas eu adoro esse antes, assim, que também agrega a história da casa junto com as obras, né? De uma coisa potencializar a outra, assim. Até pelo contraste, né? Porque você né? Você tem a imagem das beatas, que tem uma temporalidade, você trabalhou com essas imagens, e aí você tem os loadings, né? Tem quase 200 anos ali. A diferença, e algo permanece. Nisso tudo, né? Sim. Sim. E esses cadernos, Lívia? Super interessantes que você tem aqui. Não, os cadernos é uma conversa também. Eu cito a Maia, tá aqui junto com a gente. A Maia assim, a gente tem uma história muito bonita, né, Maia? E gostaria de contar um pouquinho para as pessoas. A Maia trabalhou comigo na galeria e eu conheci ela era estudante de arte. E eu aberta a galeria. Recém-galerista. Ela baixou lá na galeria e desde então
foi uma parceria muito bonita, assim, da forma como a gente troca sobre os nossos trabalhos, sobre a gente se complementar e tal. E... O que você estava falando? Desculpa. Dos cadernos. Dos cadernos. E a gente sempre conversou... Sempre troquei muito, assim, de falar sobre o que a gente escreve, sobre o que a gente sobre anota. Sobre o processo. Anotar, anotar as coisas, os pensamentos. Eu anoto muito, assim, no meu celular, eu anoto, ou em cadernos, fisicamente também, que é diferente, né? E foi por uma certa coincidência, ontem eu estava organizando as minhas coisas do ateliê, e dei uma olhada em cadernos e aí encontrei anotações muito, assim, que tem a ver com o momento de vida que eu estava passando, até chegar nesse mãe mar, né? Às vezes a gente chega numa conclusão, nossa, da onde que eu cheguei nessa conclusão? Mas você está raciocinando, às vezes, há anos, você está com aquilo dentro de você e, de repente, aquilo sai, né? E é bem revelador, porque... os cadernos são como uma memória, assim, daquele tempo, né? Então, eu encontrei anotações por exemplo, uma anotação que eu fiz da última vez que eu vi minha mãe sã, assim, minha mãe acordada, né? Lê um pedacinho pra gente. Então, é bem como um diário mesmo, assim. Então, tá aqui, 18 de outubro de 2018, 9 horas da noite. Visita a mãe na UTI. Ela teve gripe, com tosse, teve que ser internada no Nossa Senhora das Graças. Aí é um diálogo que eu tive com ela. Mãe, você dormiu bem? Ixi, sim, aqui é ótimo. Quando eu cheguei, me levaram e parecia um labirinto. Eu pensei em gritar o mais alto possível. Depois eu relaxei e fechei os olhos. Você sonhou alguma coisa? Sonhei com a minha mãe. E eu perguntava, ela dormiu do lado esquerdo ou direito? Por causa da esquerda e da direita? Não. Esse foi o diálogo. Que lindo. E aí, dia 19 de outubro, que é um dia depois, mãe dorme durante toda a visita. Então, assim... Aí eu fotografava e, né... Não é uma ode ao sofrimento, assim, é simplesmente o que eu tava passando, eu só conseguia fazer daquela forma, sabe? E eu tava registrando visualmente a minha dor. Eu acho que tem um lugar que também fala muito do teu trabalho, desse lugar que a expectativa que a gente tem com relação à imagem, dela cumprir um lugar de beleza, do prazer, né, do sublime. E a partir do momento que você traz imagens, que elas são imagens também, mas que elas fazem parte da vida também, e que elas não são ligadas diretamente a esse lugar, a imagem ela já tem um efeito, né, de não quero ver, não é isso. Tem muita gente que diz não gosto. Sim. Já julga, né? Eu acho que a gente tá numa era de muito julgamento. E aí é esse gosto ou não gosto. Eu acho isso muito superficial e justamente quem eu quero conectar, ela já tem um pouco de raciocínio além desse gosto ou não gosto. E não deixa da imagem estar cumprindo, né, até no papel de um espelho, né, com quem olha, porque não é tipo, não, ao que isso te remete para isso te gerar uma repulsa? Porque é uma imagem. Tipo, com a pintura também eu fico pensando muito sobre isso. É só uma imagem. Eu acho que tem a ver bastante com medo. E assim, na história da humanidade, né, pensar no poder da imagem, pensar nas primeiras pinturas renascentistas, ultra realistas e nesses relatos de histeria, de desespero, de medo que tinha sobre isso, ou também quando se pensar os primeiros filmes no cinema passados, né, as sensações, a gente ainda tem isso em pequenas doses também, isso é muito impressionante, assim, a captura do olho e como que uma superfície, né, orgânica captura essa imagem e vai para um lugar completamente subjetivo, né?
de memórias, do medo, da repulsa, ou eu amo isso, eu quero olhar para isso. Então, eu acho que você faz esse ping-pong muito rápido, assim, das belas imagens para as imagens ordinárias, assim. Isso é muito interessante, porque é como a gente vive, né? Tipo, não tem a imagem, ela também é uma narrativa construída, ficcional, assim. Isso também vem muito, acho que você tem também uma coisa, talvez através da publicidade, por você ter trabalhado com isso, mas com o cinema. Muitas vezes você utiliza, eu sinto, recursos bem cinematográficos, assim, né? Para editar ou construir as imagens, assim. Eu não edito muito elas, assim, de colocar filtro ou modificar no Photoshop. Tem um pouco de... Até eu incluo coisas um pouco desconfortantes, assim. Que nem... Isso também é editar, né? Eu edito ali, né, fazendo. Eu adoro essa coisa de olhar no olho da máquina fotográfica e ficar procurando ficar procurando o enquadramento que eu gosto e não tirar um excesso de fotos, assim. Geralmente, eu tenho uma teoria de que a primeira é a melhor. E aí, às vezes, tem muita gente que, vamos fazer. Sabe? Isso é uma coisa da publicidade que também me cansou, porque nos dias de filmagem, eu trabalhava com direção de arte, começava às 5 da manhã, acabava nos outros 5 da manhã, e repetições para você chegar naquela coisa que o cliente quer, sabe? Que é uma coisa estruturada do comércio, né? Então, quando você vai para a arte, que é algo livre, você se liberta de todos esses padrões e tenta trazer outros que são mais interessantes do que você ter a intenção de vender algo, né? Porque ali você tem a intenção de vender algo. E na arte eu pelo menos acredito que eu gosto de despertar questionamentos, assim. Por isso, muitas vezes eu não gosto de explicar um trabalho, explicar qual é o significado daquele trabalho. Agora eu estou conseguindo, com mais tempo de produção, ligar os pontos do que eu tenho certa intenção de dizer, porque também gosto que a pessoa interprete. Eu acho que o trabalho acaba no olhar do espectador, né? Isso é uma coisa muito interessante, assim. Muito tempo ficou me travando mostrar para os outros, mostrar, e a galeria me trouxe essa questão de o olhar do espectador é o que finaliza o trabalho. Então, deixar para o espectador interpretar uma imagem que tem tantas interpretações, né? Como que você vai trazer para a palavra uma imagem? Acho que toda tradução tem uma perda, né? Exatamente. Então é isso também, assim, eu acho que toda vez que você traduz, você perde alguma coisa. De uma linguagem para outra, né? Tanto da palavra para o visual, quanto do visual para a palavra. Né? Como é que você coloca em imagem um poema? Exatamente. Tanto que tem muita obra hoje que é palavra, né? E Mãe Marta conta muito com esse lugar também. É verdade, porque são duas imagens. Exato. Eu adoro o haikai, você fala. Sim. E tem a ver um pouco com o haikai. Então a gente vai absorvendo, né? No inconsciente, assim, as coisas que a gente gosta. E essa coisa que você falou que eu passo da imagem bela, assim, para outra que instiga. Essas imagens belas, elas são sempre bem escapistas, assim. Eu acho que isso também foi sendo construído, é bem interessante, assim. De acordo com o que eu vou passando, eu vou fotografando, aí de repente eu encontro aquela imagem no meio de um passeio, no meio de férias, no meio de situações. Que tem a ver com os processos, que voltando para os cadernos também, isso que você está falando, né? De trazer à tona esse... Como que isso vai se construindo, né? Eu acho que os cadernos, eles ajudam a pincelar, os cadernos são mapear. raciocínios. Os cadernos, se você vai estudar arte, a primeira coisa que o professor vai falar é ter um caderno, né? Eu acho que um professor que se preocupe com os alunos. Mas o caderno é um raciocínio, é um meio de estudo, assim. Eu tenho fases, eu não me obrigo muito a nada, assim, dentro da arte, porque eu acho que tem que ser algo espontâneo, sabe?
Então, tem momentos que eu tô mais ligado ao caderno, tem outros que eu tô menos, mas eu gosto muito dessa ideia de desabafar ali, né? É isso que eu pensei quando você falou de você depositar ali pra isso sair também um pouco, Eu tenho né? um pouco, Pra depois, sei lá, em algum momento você se encontrar com isso, mas é meio que um depósito, assim, de coisa. Verdade. Porque essa conversa que você leu da sua mãe, né? Uhum. Ela poderia ter se perdido. Uhum. E agora ela tá ali. Pra sempre, Uhum. de alguma forma. Uhum. Sim, com certeza. Eu penso isso como um registro, porque eu sempre fiz diário, então eu venho dessa meio old school, assim. Caderno de confidência. E a gente tá numa era, agora mais ainda, né, dos diários. Os diários voltaram com tudo agora, na época da pandemia. As pessoas estão muito escrevendo seus relatos na internet, em tudo que é lugar, né? Sim. Como estou vivendo a pandemia, o que estou passando, inclusive, né, o site das pandêmicas tem a ver com isso, de tentar trazer até como também um registro, né, e a arte eu acho que vai ser o registro, né, para daqui a 50, 100, não sei quanto tempo de tudo isso, porque os artistas conseguem, né, capturar esses elementos, isso que é difícil de colocar em palavra, né? E agora eu penso de novo nos loadings, né? Os loadings, eles são muito, muito potentes nisso, né? Porque eu acho que eles falam muito com esse momento contemporâneo, né? Dessa fluidez, né? Dessa passagem com o dedo. E ao mesmo tempo, o tempo também mudou muito, né? Não sei vocês, gente, mas... Muito. A gente tá em casa, mas parece que não tem tempo. É uma temporalidade estranha que tá acontecendo. A gente marca o tempo a partir de acontecimentos, né? E a partir de quando a gente não tem grandes acontecimentos... Eu lembro dos dias, porque a semana passada eu fiz isso. Ou teve isso e aquilo. E agora a gente tá numa certa constância. E os cadernos não deixam de marcar também, né? Essas coisas. Isso é muito legal também. Porque como que a gente vai costurar esse tempo ou organizar esse tempo na nossa memória se a gente não depositou nada dele em um lugar? E o que eu acho legal, até enganchando um pouco com o que a Lívia falou, da nossa relação, de se conhecer já há um tempo, e eu acho que sempre pra mim foi muito legal toda vez que você me contava sobre algo da tua vida de antes de eu te conhecer. E você tem isso muito bem, assim, eu não sei, é muito legal, é muito divertido, assim. Então, é uma coisa até meio engraçada, porque em todo o tempo que eu trabalhei com a Lívia, ou até hoje, né, às vezes ela sempre tem alguma coisa do passado com detalhes, com coisas muito legais. Daí, no dia que você me mostrou a tua foto de você com o cabelo moicano quando você morava em Londres, aquilo foi, assim, muito marcante pra mim, assim. Então, eu acho que você tem isso também, da maneira como você conta as coisas, esses detalhes, essas coisas. E eu sempre fiquei, tipo, muito uau, assim, muito legal isso. Eu acho que a gente desperta uma coisa, uma na outra, assim, que eu gosto de... Eu não sei, ela desperta isso na minha memória. Tem pessoas que me despertam. O Rafael, eu vivo contando coisa, ele já fala, eu já sei. Eu já sei essa história várias vezes, não sei o quê. Assim, eu acabo me repetindo. Ele fala que eu só fui feliz em Londres, né? É uma frase clássica, assim. Eu lembro muito de Londres e da época que eu morei lá, porque foi uma referência pra mim em todos os aspectos da minha vida, assim, sabe? Desde o modo de me alimentar até referência mesmo, estética. E a Maia, ela me despertava isso de lembrar das coisas e sempre assim, eu já me enfiei em cada uma. E a gente já se enfiou em cada uma juntas também. Mas vocês estão falando uma coisa muito bacana, porque essa é uma outra perspectiva do teu trabalho, dessa exposição. É um trabalho sobre a memória. Exato. Totalmente. A foto da sua mãe, as beatas, os loadings, o espaço da casa também. O espaço da casa é sobre memória.
né? O meu trabalho tem bastante sobre memória também. E essa questão do loading tem a ver com memória também, porque o loading tem uma frase lá que eu usava. No meio de tantas imagens criadas na era digital, com as câmeras digitais, tudo, para que criar uma nova bela imagem? Né? Será que o mundo precisa de mais uma bela imagem? E tem uma outra frase também que eu tenho num caderno, que era de um livro da National Portrait Gallery, que é uma galeria maravilhosa que eu amo, de retratos, né? E dizia assim: por que na era digital ainda nos interessamos em pintar retratos? Né? Então, assim, essa questão de uma nova tecnologia aplacar a antiga, eu acho que essa discussão de porque essa sociedade capitalista, enfim, ela quer sempre trazer o novo para você dispensar o antigo, para você comprar esse novo e ir para frente. Mas, ao mesmo tempo, aquele antigo existe e ele se perpetua. Então, a gente continua pintando retratos. A gente tira foto celular, a gente faz tudo, mas a gente continua com a necessidade de pintar. A gente continua com todas essas necessidades. Então, uma coisa vai agregando a outra, uma coisa não aplaca a outra, né? E isso vai criando a história, isso vai criando a memória. Eu acho bem interessante, assim. E também vejo muito positivo a tecnologia. Não vejo como, a tecnologia... Muitas pessoas agora com o bebê... você mostra o celular para o bebê, sabe? O controle que tem das novas tecnologias. Porque, ao mesmo tempo... essa atenção dispersa, né, que a gente tem hoje em dia, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, vendo aquilo como aliado, de, puxa, que legal, eu tenho agora tudo na palma da minha mão, eu resolvo muita coisa através do celular. O celular é meu trabalho, é meu lazer, são várias coisas, né, é meu lado financeiro, sabe, minha organização. Então, aliar, né, todas essas coisas, agregar, eu acho interessante. Mas você diria que o loading tem algo de apologia ou de crítica? Ou, claro, é muito mais complexo, né? Mas é outro tema do loading é isso, né? E você também está trabalhando com as técnicas, né? Então, é a fotografia sempre, mas é uma fotografia que vai... né? É um trabalho de uma artista visual sobre o meio da fotografia. Sobre também. Imagem, ele é sobre imagem. E ele primeiro de tudo, ele surgiu disso. Surgiu porque as imagens estavam demorando para carregar e eu comecei a achar bonito. Isso foi o surgimento do loading. E comecei a tirar as fotos de tela de celular dela carregando, porque eu achava, nossa, que bonito. Pá. Que é essa coisa do momento ali. Print screen, né? E que as coisas de captar ali rápido, porque às vezes é numa fração de segundos, assim. Que é também como você tira suas fotos, muitas vezes. Né? E daí antes dela focar, tem algumas que acontecem assim. Tem vários jeitos de acontecer esse load. Mas eu nunca faço ele numa pós-produção. Eu nunca transformo uma imagem que tá nítida em não nítida. Ela aparece para mim não nítida, mas de diferentes formas. Então, pode ser baixando no WhatsApp, pode ser baixando no Instagram. Cada uma tem uma cara diferente. Uma tem uma flechinha de um jeito, outra tem um círculo. A foto focando, ela não tem nada, ela só tem a imagem desfocada. Então, são alguns tipos que acontecem o loading que eu pego ali no meio. E é interessante de ver como o loading no teu trabalho, ele é o que mais é um dos teus trabalhos que mais chamou a atenção, digamos assim, do mundo da arte. Vai ser revista, aquisição de museu, né? Porque ele fala muito, né? Porque ele reverbera essa condição contemporânea, né? Eu acho que... eu tive uma discussão com o Fábio Noronha, que eu faço acompanhamento do meu trabalho com ele. Teve uma hora que eu falei pra ele, será que eu continuo? Porque eu tinha feito uma série. E aí eu tava na discussão se eu
ficava naquela série, mas eu continuava tirando as fotos de tela. Daí eu pensava assim, olha, eu tenho mais trabalhos, mas será que isso já não passou? E aí, nisso, depois de um tempo, ele começou a chamar atenção, porque eu já faço ele faz aí uns... tempo, alguns anos. uns 4, né? É. E as pessoas absorveram ele um pouquinho depois, também até chegar ao olhar das pessoas, né? A gente às vezes acha que ali no nosso celular as pessoas estão vendo, mas elas não estão. Então até chegar ao olhar delas e elas se identificarem, né? E aí eu falei para ele assim, Fábio, eu até estava fazendo para esse projeto do Palacete se eu colocava o loading. E eu falei assim, eu não sei, isso aqui é tão óbvio. E aí ele falou assim, pois é, só que tem muita coisa óbvia que você acha que... Eu falei pra ele, muitas pessoas no mundo devem estar fazendo isso. Uhum. E aí ele falou assim, dê um Google loading. E aí eu dei um Google loading e não tinha nada parecido. Uhum. Então, no Google, assim, imagens e loading, para mim, eu iria dar um loading e ia ter um monte de coisa parecida. Uhum. E foi um susto ver que não tinha, assim, no mundo todo, porque é uma Porque ideia... essa palavra também serve para qualquer lugar, né? Loading. Mas assim, ela funcionaria, porque é muito óbvio, né? É uma coisa muito óbvia. Então, eu acho que ali que tá o engraçado, essa obviedade, assim. E é uma obviedade que depois ela se desdobra, né? Eu acho que quando eu imprimo o trabalho, ela se desdobra em outra coisa. Quando eu imprimo ele em grande formato e que você pega e para na frente daquilo, e o que é isso, tal. Eu gosto bastante do resultado dela fisicamente, assim. Eu prefiro do que quando eu coloco ela online e tal. Eu já participei... Agora, na pandemia, eu participei de uma exposição online. E ela tá lá, você entra num espaço tridimensional, online, e tem uma exposição coletiva. E são 2 trabalhos meus. Eu gosto bastante ali, ele tá no tridimensional dentro do digital. Já é uma outra coisa. Mas no Instagram, às vezes eu faço uma pegadinha de postar um loading e de que as pessoas ficam esperando ele baixar. Sensacional. E aí eu sempre pego alguém. Mas é uma pegadinha bem estúpida, onde eu acho que não é o final do trabalho. Sim, sim. Eu lembrei agora que quando você começou a pensar essa exposição, que o título era Assembleia Geral dos Vigilantes, que é um nome genial. E as coisas mudaram, porque tem um processo e tal. Sim. Mas você podia falar um pouquinho dessa ideia da Assembleia Geral dos Vigilantes? Eu gosto muito, acho muito engraçado, né? Tem cada frase, assim, e o português é tão bonito, né? Então, eu tava passando na rua e justamente passou um carro com um alto-falante falando Assembleia Geral dos Vigilantes. E eu não lembro onde que eu tava, se tava na praia, não sei o que. Eu falei, mas que what the fuck, né? Que é essa Assembleia Geral dos Vigilantes, caralho? Tipo, né? Sim. Falando no alto-falante. Chamando, né, os vigilantes para uma assembleia geral. Os vigilantes? Então, quem são os vigilantes? E aí, eu anoto muito essas coisas, né, esses exercícios de anotar coisas para dar título de trabalho, coisas que surgem e tal. E anotei, eu falei, é um nome muito bom. E aí foi vindo a ideia dessa Assembleia Geral dos Vigilantes, que são as pessoas na internet. Somos todos nós? Somos todos nós, mas falava um pouco mais, falava sobre haters. Que eu tava passando por um momento, eu e o Rafa, que é meu marido, a gente tava muito exposto. Ele tava com um bar e eu tava com a galeria. Então, você num espaço que você abre para o público, você é uma vitrine, você tá ali à mercê de comentários, de avaliações, né? E muitas coisas aconteceram. Então eu falei assim, nossa, e quem são essas pessoas que escrevem, né, online e ao vivo
elas não te falam aquilo, não teriam coragem de te falar. Então, teve uma situação no bar específica, assim, que as pessoas não tinham a razão e xingaram muito o bar online, mas eram elas que estavam querendo, por exemplo, entrar sem identidade, entrar uma pessoa menor de idade no bar, e daí depois ia lá e detonava o bar, porque não podia ter entrado. Então, eu pensei assim, sabe, essas pessoas cheias de coragem, assim, né? Na rede, né? E de julgamento. Uma performance ali também. Uma performance de quem é você, ou quem virou esse consumidor ultra exigente, né? Que você tem que fazer tudo pela pessoa. Então, é a Assembleia Geral dos Vigilantes. E aí, eram vários prints de haters, de comentários de haters na internet. Eu tenho ali mais de 100 prints, assim, onde eu via, inclusive, não era só na nossa vida, era em outros posts que eu via comentários absurdos, assim, e daí eu tirava foto. E nós somos essa assembleia, no final das contas. Os vigilantes somos Todo nós. mundo vira um pouco juiz, né? Falar o que acha. E um pouco processar isso e não dar muita bola para o que os outros pensam, sabe? Eu acho que na vida a gente fica muito se controlando, querendo agradar a todos, querendo a aprovação de todos, sendo que você não vai ter aprovação. Então, é um caminho muito doloroso você querer ser aprovado. E quando você reconhece isso, se torna muito mais leve viver, né? Verdade. Eu acho... Ontem, na casa da minha mãe, a gente tava com o Francisco, que tem 10 anos, a gente assistiu o Dilema das Redes. E, enfim, a gente sabe, mas eles trazem bastante dados, assim, né? E ele assistiu do começo ao fim. E ficou assim, ó. Ele falava, nossa. Você veja, com 10 anos, e aí eles porque mostram. ele já participa disso também. Ele não tem, forma. mas ele vê, ele compartilha, ele entende. Daí mostrava o caso de uma menina que não consegue ficar sem celular, essas coisas todas, né? Que é um pouco isso que você tá falando, né? Em que momento que a gente consegue, se é que a gente consegue, né? Né, dizer até onde vai, assim, isso tudo nas nossas vidas, né? Eu acho que eu assisti, eu não sei se foi esse o Dilema das Redes, mas era de uma menina que entrou pro Tinder quando estava solteira, e aí ela depois começou a perceber as ligações, porque eles vendem entre eles os dados que tem sobre você, né? Tipo, o Tinder vende pro Google, que vende pra não sei quem, e cria toda aquela confusão lá, te oferecendo um monte de coisa para vender. E aí ela pediu pro Tinder, ela teve que entrar na justiça para eles mandarem a informação que ela tinha. Eles disseram que sim, que eles tinham a informação de tudo dela. E eles enviaram, ela conseguiu. E eram 700 páginas que eles tinham sobre ela. Tudo ela tinha. Mensagens que ela apagava. Tudo que apagava fica registrado. E enfim, isso eram 700 páginas. Uau, e a gente pensa na insignificância da nossa existência, né? Perante a tudo isso. Mas tá tudo lá guardado. E aí, era todo um dilema de que eles tinham todas as informações sobre ela, tarará, 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 e o cara que tava fazendo o documentário fazia um paralelo com o primo dele, que também tinha o Tinder, e que colocava tudo lá e que não dava a mínima. E no final das contas, esse cara resumiu bem, ele virou e falou assim... Por outro lado, né, esse é um outro ponto de vista. Tem esse da preocupação, de saberem tudo, e o outro lado, ele é assim, eu realmente não me importo o que o escritório do Tinder pensa de mim. Boa. Assembleia do Tinder. Tipo, ele resumiu assim, ok. E eu acho, assim, a gente fica muito preocupado no Brasil, tem uma preocupação muito grande de segurança, né? É um país muito inseguro, um dia você está de um jeito, outro dia tudo pode mudar por um assalto, por uma pessoa te interpelar, pela pobreza, riqueza, são contrastes, né, muito grandes, é complicado viver no Brasil, se expor tua intimidade online,
você tem medo que as pessoas, né, facilmente descubram tudo de você ali. Mas, ao mesmo tempo, assim, quem que é você naquele mar de informações, assim, né? Você é mais um. Então, relaxar em relação a isso, porque realmente é uma vida tua que está registrada ali, mas como todas as outras vidas, né? E eu tento ver de uma maneira, assim, um pouco menos neurótica, porque senão você não coloca a tua imagem. Quem é você daí? É meio que uma festa da insignificância, assim, né? Você tem que jogar essa festa, porque o que você vai fazer? Ou você vai se dar tanta importância de que você é o único, sabe? Eu acho, às vezes, assim, aquelas pessoas que não querem expor nada, mas o que você tem tão importante que não pode ser exposto ali? Ou, assim, essa questão de editar, né? De mostrar ali uma vida idealizada, perfeita. Eu acho que no Instagram tem muito isso, assim. As pessoas estão muito nessa persona de eu sou o perfeito aqui. Às vezes eu ponho muitas imagens, eu ponho assim, que são melancólicas, que não são tão literais, assim, de expectativa de vida. Porque eu também gosto de mostrar esse outro lado de não perfeição, né? Eu acho que essa é uma discussão, né? Uma discussão que vai longe. Super. Essa dos vigilantes, quem sabe? Isso pode Ainda ser. bem. Ainda bem. Vai ficar aí. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que é. Super. Dá pra ficar falando bem mais. Dá. Mas acho que a gente percorreu coisas bem legais. A gente percorreu muitas coisas. E a gente percorreu o trabalho, a gente percorreu a exposição. E bem isso, como vem, né? Leituras, assim, que vão... Queria agradecer vocês, o tempo de vocês. E agradecer muito. Dizer que é bem lindo. Um período muito especial da minha vida. Vocês estarem me apoiando e agregando nesse período, para mim, é realmente único. Assim. Eu também, eu adoro. Falar agora eu tô trabalho. Compartilhando um pouco do trabalho da Mai. Ai, gente, eu adoro. É tão bom ouvir vocês, porque para mim abre, assim, eu sou um pouco mais, né, sistemática. Então, assim, quando eu ouço vocês artistas, assim... Nem tão sistemáticas. Mas esse espaço da arte, de organizar os pensamentos, é super importante. Então, quando você entende a estrutura, né, que envolve a arte, assim, é muito legal. Você tem o artista, tem tantas coisas por trás de um museu, de uma instituição. De uma exposição. Uma universidade, sabe? Tudo é muito complexo, né? É uma cadeia, é uma rede. Né? É uma rede. Quem diz todo o tempo que o tempo é dinheiro, não tem passatempo, nenhum tempo afora. Pra se ter bom tempo, tem que ter tempero. Não põe contratempo que o tempo piora. O tempo procura não ter tempo quente pra fechar o tempo, hoje o tempo demora. Os tempos mudaram, pois já foi-se o tempo da temperatura dos tempos de outrora. Ninguém ganha tempo, que o tempo é momento do temperamento do tempo de agora. O tempo só quer que se dê tempo ao tempo, que tudo do tempo chega a tempo e hora. Nas greves você tem muito tempo. Quem pensa no tempo também perde tempo. Das greves você tem muito tempo. Pois dá um tempo que o tempo é pra já.